Antes de mais, quero receber as minhas cordiais saudações. É um enorme prazer e privilégio estar a participar no 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, com o artigo Estudo das Propriedades Térmicas de Concretos Leves, uma revisão sistemática na base Scopus e Cielo no período de 2009 a 2019. Eu sou Cláudio Nelson Mateus Lucas, nacional de Angola, mestrando da PPG-ARC Unesp Bauru, orientado pelo professor Dr. Maximiliano dos Anjos Azambuja. A maior parte do consumo energético em edifícios ocorre normalmente nas unidades estruturais, isso é, paredes e tetos, e a diminuição da condutividade térmica dessas unidades estruturais fornece uma utilidade importante em termos de consumo de energia. Desta feita, a condutividade térmica é a capacidade que tem um material de conduzir certa quantidade de calor por meio de uma espessura unitária, sob determinadas condições. A diferença entre os concretos leves em comparação aos concretos convencionais está na redução da massa específica, o bom desempenho térmico e acústico, flexibilidade arquitetônica e, por sua vez, são mais econômicos. O presente estudo apresenta parte do referencial teórico acerca das propriedades térmicas de concretos leves, com o objetivo de identificar os materiais utilizados nas dosagens de concretos leves, analisar os métodos e técnicas utilizadas para avaliação da condutividade térmica dos concretos produzidos e comparar os resultados alcançados pelos autores, por meio de uma revisão sistemática nas bases de dados Scopus e Cielo, no período de 2009 a 2019. Trata-se de um estudo quali e quantitativo, através de uma revisão sistemática em duas bases de dados, isso é, da Scopus e Cielo, no período de 10 anos. Para a busca dos documentos foram inseridas as palavras-chave em inglês com a aplicação da lógica booleana AND para ambas as bases, no período de 2009 a 2000. Após inseridas as palavras-chave no período de 10 anos, foram identificados 138 documentos, na qual 134 na base Scopus e 4 na base Cielo. Foi feito o cruzamento entre as bases, onde foram registrados documentos duplicados, na qual foram removidos 3. Após um filtro por tipo de documento, com o objetivo de selecionar apenas os artigos, foram encontrados 89 artigos na Scopus e 4 na Cielo. Após uma leitura mais detalhada de títulos e resumos dos 93 artigos encontrados, foram excluídos 66 artigos por não apresentar elementos que abordassem acerca dos objetivos desta pesquisa, porque faziam estudos referentes apenas à condutividade térmica dos agregados e não do concreto leve. Faziam estudos sobre a influência do agregado leve em argamassa e também faziam análise microestrutural do concreto e dos agregados. Então, foram selecionados 27 artigos, na qual 25 na Scopus e 2 na Cielo. Com o recorte dos 27 artigos, é possível observar os principais valores de condutividade térmica que os diferentes autores alcançaram, assim como também as normas, materiais e métodos usados para determinar dita propriedade. Cabe destacar que muitas foram as inovações feitas pelos pesquisadores desde o ponto de vista de montagem de aparatos para a medição da condutividade térmica a partir de um laboratório local, assim como também a utilização de agregados leves que são incomuns no ramo da construção civil. Alguns autores não foram explícitos na hora de detalhar quais normas e metodologias foram usadas
sendo que esta é uma das lacunas encontradas em alguns artigos. Também foi feita análise dos artigos publicados por país. A figura ilustra a coautoria entre os países com mais investigações, com destaque para a Malásia, com 6 pesquisas, em seguida a China e a Alemanha, com 3. Esses resultados apontam que esses países são os principais protagonistas no interesse em expandir o conhecimento mediante os grandes desafios da ciência e estudar cada vez mais esta temática. Foi também feita na pesquisa uma análise da evolução das publicações por ano, onde esta figura ilustra a evolução das publicações dos artigos durante os últimos 10 anos, isso é, de 2009 a 2019, na qual se pode observar um aumento relevante que indica o interesse da comunidade científica sobre o tema. Como se pode observar, foram nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 onde houve um acréscimo significativo de pesquisas, com destaque para 2018, com um número mais expressivo de publicações. Houve um decréscimo de 2013 a 2014 e voltou a subir nos seguintes anos e voltou a decrescer em 2019. É importante ressaltar alguns autores que apresentaram de maneira mais detalhada e específica as metodologias para avaliação da condutividade térmica, assim também como os resultados mais explícitos, assim como Chung et al., que fizeram a avaliação das propriedades térmicas de concretos leves, elaborados com materiais reciclados a partir do vidro, na qual foram elaborados 3 traços diferentes, cuja condutividade térmica foi avaliada com o hot disk e o aparelho ISOMED para ter melhor precisão nos resultados. A figura que se segue mostra os resultados alcançados dos 3 traços, onde se pode observar que a condutividade térmica variou entre 0,15 a 1,8, sendo que foi um resultado satisfatório para esta pesquisa. Abdulamer avaliou as propriedades térmicas do concreto leve, elaborado com borracha de pneu triturada e resíduo de madeira, na qual alcançou resultados relevantes que são apresentados na tabela. Os resultados variaram de 0,21 a 0,7. Resultados esses satisfatórios e demonstram que esse agregado ou os agregados utilizados demonstram ser excelentes materiais para a produção de concretos leves com baixa condutividade térmica. Angeline et al. 2017 analisaram as propriedades térmicas de concretos leves a partir da argila expandida brasileira Cinexpan, na qual também alcançaram resultados relevantes que são apresentados na tabela. Os valores de condutividade térmica variaram de 0,61 a 1. Os resultados demonstram que esse tipo de concreto leve é adequado e pode ser aplicado no setor da construção, tanto para a produção de elementos pré-fabricados, como em painéis de vedação com excelentes propriedades térmicas. Sasti et al. Fizeram um estudo acerca da condutividade térmica de concretos leves produzidos com argila expandida da Cinexpan. Os resultados mostram claramente que os valores de condutividade térmica mais baixos são alcançados com a redução da massa específica, devido à substituição do agregado graúdo pela argila expandida. Os valores alcançados de condutividade térmica são próximos aos valores recomendados pela norma brasileira. Para todos os traços, os resultados foram satisfatórios, com destaque para o traço 5, que obteve 0,61
de condutividade térmica, demonstrando que este concreto oferece condutividade térmica aceitável. Os estudos do referencial teórico acerca das propriedades térmicas de concretos leves apresentam de maneira geral agregados leves diferentes para a produção dos concretos, tais como argila expandida, aerogel, perlita, vidro, fibra de polipropileno, borracha de pneu triturado, resíduo de madeira, casca de dendê, goma de... As metodologias usadas nos estudos feitos pelos pesquisadores para avaliação das propriedades térmicas de concretos leves são embasadas em normas nacionais e internacionais. A condutividade térmica foi avaliada nas pesquisas através de hot disk, placa quente, fio quente paralelo, aparelho Isomet 2114, KD2 Pro, hotbox, fonte de plano transitório, aparelho HVS 40200 SE e modelos matemáticos. Os resultados alcançados de condutividade térmica em todos os estudos foram, de modo geral, satisfatórios, demonstrando que os agregados leves adicionados ao concreto oferecem um bom desempenho térmico ao concreto, sendo que os valores estiveram entre 0,08 a 2,61. Como considerações finais, é possível observar que a argila expandida é o material mais usado como agregado leve para o concreto nos trabalhos estudados. Entretanto, alguns autores buscam novos materiais para a produção de concretos leves, como é o caso de goma traga-canto, perlita e o aerogel. O surgimento de novos agregados leves é importante e tem sido motivo de estudos nos últimos anos, mas é crucial a definição de uma dosagem adequada quando adicioná-los ao concreto. A avaliação da condutividade térmica, na sua maioria, foi pelo meio do fio quente paralelo e do hot disk. Apesar dos valores alcançados pelos autores serem diferentes, cabe realçar que todos os valores foram satisfatórios e cumpriram com os requisitos estabelecidos nas normas vigentes, destacando a Absia et al. 2018, que obtiveram valores de condutividade térmica variando entre 0,083 a 0,09. As propriedades térmicas foram avaliadas segundo as normas vigentes do país onde a pesquisa foi desenvolvida. As normas citadas para esta finalidade foram a ISO, a BS-EN, a DIN, a GB, a ASTM, a ISO-DIS, a EN, a ACI e a BNT-NBR. Obrigado.